Olá, turma, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Viviane e nós vamos continuar nossos estudos de matemática. Nós vamos aprender agora uma forma bem clara de como deve ser o reagrupamento na adição. O que é isso, Pro? É a regra do mudar de casa. Quando passa de 10 unidades, tem que ir para a dezena. Quando passa de 10 dezenas, tem que ir para a centena. Mas bem claro mesmo, para vocês nunca mais errarem. Querem aprender? Vamos lá? Vamos lá, turma. Agora eu vou fazer uma representação usando um post-it para fazer a soma de 39 com 86. Então, eu vou vir aqui na casa da unidade, vou colocar esse post-it e vou escrever o resultado de 9 com 6. Então, eu tenho 9, ponho 9 na minha cabeça e continuo lá. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Com mais 6 são 15. A pergunta que eu faço para vocês aí. Posso deixar assim? Não, né? Eu tenho que pegar esse 1 e levar lá para casa da dezena. Por quê? Porque ele virou 10 unidades, virou uma dezena. Agora eu tenho que fazer a conta da casa da dezena. Vou pegar de novo um post-it. Vou colar aqui, ó, na casa da dezena. E vou fazer o cálculo. De 1 mais 3 ficam 4, com mais 8. Então, 4 com mais 8, 4 na cabeça, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu tenho o resultado de 12. 12, eu posso deixar assim, turma? Mais essa vez essa pergunta. Não, né? Eu tenho que retirar esse 1 e levo ele lá para casa da centena. Olha lá. Ele está na casa da centena. Agora eu vou fazer o cálculo. Aqui, se não tem nada, significa que é 0. E aqui também. 1 mais 0 é 1, mais 0 continua sendo 1. Veja o valor que dá. Essa é a forma que nós temos que utilizar sempre ao fazermos uma conta. Eu vou voltar com outro exemplo para vocês verem agora, já usando todas as casas preenchidas e até mais de 2 números, mais que 2 parcelas. Vamos lá. Agora eu vou fazer um cálculo usando todas as casas preenchidas, centena, dezena e unidade. Usando 3 parcelas, não mais só 2, mas 3 parcelas. E vou usar de novo o post-it como um demonstrador bem claro do que não deve ser feito e sim o que deve ser feito. Então, nós sempre começamos pela casa da unidade. Então, eu começo lá. 7 mais 1 são 8, ok? Com mais 2 viram 10. Pergunta, o que eu faço? Deixo assim? Não podemos, em hipótese alguma, deixar dessa maneira. Então, eu recorto o 0. Aqui, estou recortando para deixar o 0 aqui. E vou subir o 1 para a casa da dezena. Olha lá. Esse 10 equivale a uma dezena. Então, eu pego mais um post-it aqui e põe aqui. Como eu faço essa conta? 1 mais 2 são 3. Com mais 3 são 6. 6 com mais 7, eu posso colocar 6 na minha cabeça e colocar 7 nos meus dedos. Então, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Deu 13. Certo, turma? Eu posso fazer isso? Não, nunca podemos deixar isso. Então, nós vemos aqui
Deixamos o 3, que é o resultado da conta, e colocamos o 1, subimos o 1 na casa da centena. Agora, nós vamos fazer o cálculo da centena. 1 mais 2 são 3, com mais 4 são 7, muito bem. Com mais 2 são 9. Veja lá nosso resultado da nossa conta de adição com 3 parcelas, 1, 2, 3, o resultado usando a técnica de estratégia de reagrupamento na adição. Acredito que desta maneira fica bem claro para vocês como deve ser um cálculo de adição, fazendo mudanças de casas conforme vai atingindo 10. Certo, turma? Vamos fazer exercícios para fixar o aprendizado. Um grande beijo da professora Viviane. Tchau! Bom, turma, agora nós vamos realizar as atividades. Eu vou aqui te direcionando como deve ser feito cada uma, ok? Então, nós vamos ler a situação problema, que diz assim: observe as promoções para o almoço no restaurante Delícias do Brasil. Ivete almoçou peixe grelhado e de sobremesa pediu uma fatia de torta de morango. Quanto Ivete gastou nesse almoço? Para calcular quanto Ivete gastou ao todo, adicionamos 29 com 13. Então, aqui nós estamos trabalhando com material dourado e ele está exemplificando como deve ser esse reagrupamento de 29 com 13. Baseado nisso, você vai colocar o resultado aqui desta conta, ok? Passando para o cálculo com ábaco, o mesmo vai acontecer. Você vai prestar atenção como foi feito essa troca da unidade por dezena e colocar também um resultado desse mesmo problema apresentado aqui da Ivete almoçando no restaurante Delícias do Brasil. Na página 45, o cálculo vai ser por decomposição. Então, ele vai decompor o valor de 29 e o valor de 13. E você vai fazer o cálculo aqui desses valores, quanto dá, ok? Já o cálculo com algoritmo usual é algo que nós já utilizamos e você vai escrever o valor total e depois descrever exatamente como é feito o cálculo. Ok, turma? Partindo para o segundo problema, diz assim: Caio e seus pais também almoçaram nesse restaurante. Eles comeram bobó de camarão e outro prato que não estava na promoção, o qual custou R$ 59. De sobremesa, Caio escolheu uma taça de sorvete. Quanto eles gastaram ao total nesse almoço? Então, você vai ter que colocar o preço do bobó, o preço do outro prato e o preço do sorvete. E você vai fazer o cálculo. Depois que você fizer o cálculo, você vai descrever as perguntas, cada uma delas aqui embaixo, colocando as respostas. Certo, turma? Vamos lá. Agora nós vamos para a página 46 e aqui é a fixação total das atividades. Veja, os irmãos Armando e Arnaldo são sócios. Eles trabalham vendendo sorvetes. Leia o que eles falaram sobre o dia deles e responda ao todo quantos sorvetes eles venderam hoje. Ah lá, um diz assim: hoje vendi 38 sorvetes. E você, Arnaldo, vendeu quantos? Eu vendi 25. Agora você deve fazer a conta para descobrir quanto eles venderam hoje. Vamos lá? Você tem toda a capacidade. No 2 diz assim: uma equipe de basquete marcou 35 pontos no primeiro tempo de uma partida e 47 no segundo tempo.
Quantos pontos a equipe marcou nesses 2 tempos? Então, você vai fazer o cálculo somando 35 mais 47. E aí, você vai chegar ao cálculo do total de pontos marcados, ok? 3. Calcule o resultado das adições. Então, tem o A, o B, o C e o D. Você vai fazer o cálculo. Veja que já está montada a conta. Basta você fazer agora a aplicação do reagrupamento. Vamos lá para a página 47. Bumerangue. Bumerangue, nós devemos voltar para a parte de abertura do livro para analisar, correto, turma? Então, é aqui, nessa parte, que nós devemos olhar para que nós possamos responder as perguntas que está aqui. Diz assim: as pessoas no carrinho de sorvete compraram 2 sorvetes de frutas e 3 sorvetes de chocolate. Quantas elas gastaram no total? Veja, carrinho de sorvete está aqui, os preços também estão aqui e você vai ter que apenas fazer o cálculo agora. 4. Imagine a tecla 4 da calculadora está com defeito. Daí nós já vamos entrar numa parte de imaginação. Como é possível calcular com ela o resultado de 168 mais 243? Você vai precisar usar a calculadora, mas não pode digitar na tecla 4. Vamos fazer de conta que ela está quebrada. Que técnica que você pode usar dessas que nós aprendemos aqui, que é possível fazer o cálculo? Será que usando o método do material dourado, do ábaco, da decomposição? Vamos pensar se é possível, de repente, decompor o número 243. Afinal, é ele que tem o número 4, ok? Essa é a dica que a professora dá. Você pode e deve usar o meio da decomposição. Se você usar o meio da decomposição, você vai poder calcular quanto é 168 mais 243. E, finalmente, o exercício 5, que diz assim: um parque de diversões deseja comprar novos equipamentos para atrair mais clientes. Para isso, foram realizadas entrevistas com crianças de 6 a 13 anos, para que escolhesse um brinquedo preferido. Cada criança podia votar somente em um brinquedo. Então, de acordo com o gráfico, quantas crianças foram entrevistadas no total? Veja lá o gráfico. Cada criança escolheu apenas um brinquedo. E o que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer o cálculo usando o método de reagrupamento para fazer o cálculo e responder aqui o total de crianças que compraram o brinquedo. Certo, turma? Vai lá, executem, prestem bastante atenção porque eu sei que vocês são muito capazes. Um abraço da professora Viviane.